Fala pessoal, boa tarde, Números capítulo 7. Hoje, primeira coisa, não se assusta com a quantidade de versículos aqui, que só tem 89. Mas é claro que eu vou resumir para você, ponto por ponto aqui, e eu quero focar em 3 pontos, tá? O primeiro sobre unção e santificação. O segundo ponto sobre obedecer é melhor do que sacrificar. E o terceiro ponto é uma pincelada de numerologia bíblica, tá? Então, se você já leu sua Bíblia, se você estudou um pouquinho sobre isso, você vai ver que alguns números se repetem, tá? Então, número 7, 12, 21, 40. Então, Deus gosta dessa repetição de números aí, tá? E realmente, nesse capítulo 7 aqui, o número 12 se repete por várias e várias vezes. Então, vou dar uma pequena pincelada para você entender um pouquinho mais do que o número 12 representa, mas focando também nos outros pontos que eu comentei, tá bom? Deixa sua Bíblia aberta, pega sua caneta, porque tem muita informação pra gente conversar. Bora lá, seguinte, ó. A primeira parte do capítulo, primeiro é a epígrafe, né? Diz assim: as ofertas dos príncipes na dedicação do tabernáculo e do altar. Ou seja, tudo foi consagrado ao Senhor. O tabernáculo, utensílios, móveis, tudo, absolutamente tudo. E aqui relata que Moisés, quando terminou de levantar o tabernáculo, diz que ele ungiu e santificou tudo. Então, primeiro ele ungiu, depois ele santificou. Mas peraí, não é a mesma coisa? Não tem o mesmo sentido? Não. Lembra lá atrás que nós conversamos sobre o significado de unção, de ungir, e de santificar, da santificação. São coisas um pouquinho diferentes, mas que se complementam e são necessárias para nós entendermos isso, tá? Não adianta você ser ungido e não ter o Espírito Santo dentro de você. Como assim, né? Deus te chama, Deus te escolhe, mas você faz do jeito que você quer ser egoísta, a sua palavra é a última e tudo. Não adianta, isso aí não adianta. Por isso que a unção, ela é o meio e a santificação é o final. É uma complementação de uma da outra. Então aqui quando Moisés, ele unge todos os móveis, os utensílios e depois santifica, ele está fazendo uma obra completa, entregando para o Senhor aquilo que Deus já tinha estabelecido. Ou seja, tudo é para Ele. Por isso que lá no Novo Testamento, se eu não me engano em Filipenses, tudo é para Ele, por Ele, para a glória dEle. Todas as coisas. Então a gente precisa entender isso. Que a nossa vida tem que ser consagrada ao Senhor. É isso que é o primeiro ponto aqui também, tá? Não adianta você falar assim, mas eu vou na igreja, eu tenho as minhas musiquinhas no meu celular que eu escuto, eu leio de vez em quando isso aqui. Não, a nossa vida é uma consagração diária. Acordei, louvado seja Deus. Estou trabalhando, louvado seja o Senhor pelo pão aqui que o Senhor tem me abençoado. Né? Eu tenho uma esposa, tenho um marido, tenho minha família, eu tenho isso, tenho aquilo, graças a Deus. E agora eu preciso pegar essa palavra aqui, quero meditar, quero conhecer mais, quero entender. E se passa a fase, adolescência, a juventude, é adulto, idoso, e você está carregando essa palavra, levando essa palavra, vivendo essa palavra. Isso é uma consagração diária, tá? E você precisa entender isso. Lá atrás, eu não sei quando você realmente foi chamado pelo Senhor, você realmente foi convertido por Ele, mas você precisa entender que agora é a hora de você fortalecer esse caminho para você continuar perseverando nessa palavra, para você estar com Ele um dia nos céus. Jesus deixa muito claro isso, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, é um convite a nós. Deus te ungiu lá atrás para o ministério, o Senhor te ungiu lá atrás para fazer algo, para cumprir um propósito dele na sua vida. Agora é a hora realmente de você valorizar a santificação que vem através do Espírito Santo e uma obra completa você ir vivendo até você chegar um dia com ele. Isso é fundamental você entender. Então, 2 detalhes aqui. Se você está afastado do reino de Deus, está afastado realmente do Evangelho, dobre os seus joelhos no seu quarto e faz assim, ó, Senhor, eu tô vendo esse homem falar aqui e eu tô sentindo algo no meu coração. Então, no nome de Jesus, que o Senhor me chame, me toque novamente, que o Senhor cutuque o meu coração, que o Senhor me chacoalhe e que o Senhor faça eu acordar, porque eu quero voltar para a tua presença. Faz isso, dobra os seus joelhos e faz isso. Você vai entender como que o Espírito Santo vai queimar no seu coração e você vai pegar a sua Bíblia, você vai começar a meditar nela de novo, você vai criar um ânimo, uma força renovada que só o Espírito Santo de Deus pode nos dar. Então, agora é a hora. Se você aí está pensando nisso, faz isso agora. Pausa o vídeo, vai lá orar, depois você volta, tá bom?
Continuando aqui, pessoal, é o seguinte, vai falar também um pouquinho mais para frente sobre a questão de cada príncipe dar a sua oferta por conta dessa finalização do tabernáculo. Então agora está completo e agora cada príncipe vai levar uma oferta para isso. E é o seguinte, Moisés ele faz questão de relatar, e esse é um detalhe muito importante, ele faz questão de relatar todas as tribos levando a mesma oferta. Então ele relatou um por um, por isso o capítulo é extenso. Tem 89 versículos aqui, mas se repete muitas vezes, as mesmas expressões, a mesma oferta. Aí você vai pensar assim, por que Moisés não resumiu isso? Poxa vida, deu trabalho pra gente ler. Não é isso não, tá? Ele fez questão de relatar um por um, só mudando, obviamente, o nome da tribo, o nome do príncipe e tudo mais, mas escrevendo as mesmas ofertas, porque tem um ensinamento. Deus não nos vê como um número, como uma massa. Não, Ele nos vê de maneira individual. Ele nos conhece pelo nome, Ele nos conhece melhor que nós mesmos, Ele nos formou e nos criou antes da fundação do mundo. Então você tem um valor para o Senhor ao ponto dele se sacrificar na cruz do Calvário para nos dar a vida eterna, levando sobre ele todos os nossos pecados. Então você consegue entender o peso disso? Você consegue entender que você é valoroso para o Senhor e simplesmente você não é mais qualquer um. Você não é simplesmente, eu não me sinto isso, eu me sinto aquilo. Não. Você é filho dele. Você é filho de Deus. Olha que privilégio você poder acordar e dizer, louvado e exaltado seja o Senhor. Eu estou vivo, né? Eu vou trabalhar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu estou indo, eu creio nessa palavra, eu vou viver, eu vou adorar, eu vou louvar, porque eu sei que o meu Redentor vive e um dia estarei com ele nos céus. Esse é o foco da vida do cristão. Cumprir o propósito de Deus aqui na terra para estar um dia com ele nos céus, pessoal. É isso que você precisa entender. Todos aqui, os patriarcas, os grandes nomes, os heróis da fé, eles cumpriram a sua carreira. Eles eram homens falhos também. Não vai pensando que todo mundo era o bambambam, não. Eles eram homens falhos, pecadores. Tantas pessoas que falharam, pecaram, como o próprio Moisés aqui falhou, Davi falhou, o apóstolo Pedro falhou, tantos outros. Mas Deus sempre manteve a sua graça sobre a vida deles, ensinando. E eles perseveraram nessa palavra aqui. Perseveraram. Esse é um ponto para mim e para você. Perseverar até o fim, tá bom? Então entenda isso daí. Vamos continuar. Olha só. Quando chega ali no versículo 15 e 16, tem a questão sobre eles levarem um bode para expiação do pecado. Isso aqui é interessante, tá? Por quê? Para fazer essa oferta, esse sacrifício do bode para expiação do pecado, mostra como realmente aquelas pessoas também eram pecadoras, assim como eu e você. Então precisaria realmente desse perdão do Senhor, porque o pecado faz separação entre nós e nosso Deus. Por isso que eu sempre reforço aqui para você, Jesus pagou tudo naquela cruz. Hoje não precisamos mais fazer nenhum sacrifício de animal. Mas aqui mostra, olha só um detalhe muito importante, 1 Samuel 15, 22 mostra o seguinte, que cada príncipe aqui, né, na verdade foi levando a sua oferta. E aí quando você fala assim, nossa, eles ofertaram tudo isso, que isso, né? Isso é muito bom, não sei o quê. Mas não é somente o fato de ofertar, mas é o coração de cada um daqueles príncipes, entendendo que era consagrado ao Senhor. Olha só o que está escrito em 1 Samuel 15, 22. Porventura, o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Então isso aqui é interessante, né? Esse aqui é um episódio com Saul, que deu problema lá, depois você lê também, mas Samuel deixou muito claro, isso aqui, que é melhor obedecer, ser fiel ao Senhor, do que sacrificar. Então tudo isso aqui que eles estão levando é uma honra, com certeza, é uma oferta para o Senhor, mas eles estão, em primeiro lugar, obedecendo, glorificando ao Rei dos Seis, ao Deus que libertou eles lá do Egito. Isso aqui é importante de entender. Não viva com o Senhor de uma maneira de que fosse um negócio. Não faça isso, tá? Faça realmente de todo o seu coração, honrando e se entregando a Ele como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. E por fim, a numerologia, de uma maneira bem simples. O número 12 representa algo, um governo perfeito. 12 apóstolos,
12 tribos, 12 portas lá no céu, nossa, tem tantos 12 na Bíblia, depois você pesquisa aí que é mais fácil, tá bom? Mas é para você entender que é um número de governo perfeito, que o Senhor estabeleceu aqui e por várias e várias vezes se repete, tá bom? Depois você pesquisa aí um pouquinho melhor e mostra que um dia nós estaremos lá com o Senhor e nós entraremos por uma das 12 portas, nós veremos os 12 apóstolos, estaremos com o Senhor nos céus. Então, de resumo é isso, pessoal. Esse é o capítulo 7 e nos vemos no capítulo 8. Um grande abraço, Deus abençoe.